Um estudo feito por uma empresa especializada em fusões e aquisições mostrou que a quantidade de M&As no agronegócio neste ano deve ficar estável em relação a 2024. Segundo este levantamento, o setor deve ter algo próximo de 60 operações no ano, empate em relação ao volume mapeado lá no ano passado, que foi de 65 negócios. Para trazer mais detalhes sobre este estudo, Gustavo Lustosa, repórter do AgriFeed, está aqui conosco. Um ótimo dia a você, Gustavo. E aí, o que isso indica para nós sobre o setor de agronegócio? A gente já está falando aí sobre as dificuldades do agro neste ano, mas os negócios, entre empresas pelo menos, ficaram basicamente no 0 a 0. Bom dia, Gabriel. Bom dia a quem nos assiste na CNN Money. Pois é, acho que você já ilustrou bem. Esse momento um pouco mais difícil, de crédito escasso, margens um pouco mais apertadas, estão trazendo aí uma estabilidade nos M&As, nas fusões e aquisições no agronegócio, né? Por mais que a gente tenha uma estabilidade aí frente a 2024, quando a gente olha para os primeiros anos dessa década de 2020, né, de 2020 a 2023, a gente teve mais de 70 operações todos os anos, com um boom em 2022 que teve mais de 100 negócios ali fechados, ou fusões ou aquisições. Eu conversei com o pessoal da Conderi, que é uma empresa justamente especializada em assessorar fusões e aquisições, e eles me trouxeram esse número, um levantamento que eles fizeram. Eles até acreditam, olham para esse número de uma perspectiva um pouco mais otimista, né? Que mesmo com esse sinal, a gente ainda está tendo negócios sendo firmados no agro. Se a gente olhar, por exemplo, para o que foi firmado em 2025, né? Até agora, assim, até meados de novembro, que foi a data, né, final desse estudo, a gente está falando de 52 operações. Eles acreditam que a gente sempre tem ali um pouquinho, não repique no final de ano, então por isso a gente deve chegar a 60. Mas dessas 50, 52 operações, a maior parte do ano de 2025 está concentrado ali, são 20 operações nos setores ali de piscicultura, avicultura, pecuária, 13 no setor florestal, 9 em empresas de insumos, 6 em agroindústrias e 4 em empresas de maquinário. Se a gente olha para essa produção primária, né, de frangos, bois, enfim, a gente tem ali casos emblemáticos, né? Na avicultura, o setor de ovos aí foi alvo de muitas negociações. Primeiro a JBS comprou a Mantiqueira e alguns meses depois a Mantiqueira comprou uma empresa americana de ovos. A principal concorrente da Mantiqueira, a Global Eggs, ali do empresário Ricardo Faria, também se movimentou, comprou uma outra empresa americana de ovos, mas talvez a fusão mais comentada aí no setor de avicultura seja justamente a criação da MBRF, né? Que é algo já falado há muitos anos, são movimentos ali de compras de ações que acontecem já faz muito tempo, mas foi oficializada nesse ano. Se a gente olha para o setor florestal, a gente tem ali a Klabin, por exemplo, se movimentando, criando aquelas SPEs, né, sociedades de propósito específico, ligadas ali a terras e investidores. No segmento de insumos, a gente tem desde, por exemplo, aportes em startups de biológicos, como aconteceu com a Promip no início do ano, desde o BNDES voltando a comprar equity de empresas, aportando ali na Santa Clara Agrociência, uma empresa aí do interior paulista que mexe justamente com insumos. Nas máquinas agrícolas, a gente tem visto já faz alguns anos que grandes revendas né, autorizadas ali das principais empresas do setor têm se movimentado para se consolidar. No capítulo mais recente, né, acho que um mês atrás, lá em Santa Catarina, uma notícia que a gente deu com exclusividade aqui no AgriFeed, que uma rede, a rede Fugante, comprou outra rede de lojas da New Holland, comprou a rede Rodomac, consolidando ainda mais a presença ali dessas redes no estado. E se a gente olhar 2024 e 2025, a Conderi mapeou que 60% dessas transações envolvem compra de uma participação majoritária. O perfil das transações ele mudou de um ano para o outro. Em 2024, 77% das fusões e aquisições foram por oportunidades estratégicas, sendo 23% ali por questões financeiras. E nas operações de 2025 até agora, esse perfil mudou um pouquinho. 88% agora são estratégicas e 12% são por motivos financeiros. Só para a gente finalizar, a perspectiva é mais otimista para os próximos anos, principalmente 2026. A própria Conderi, por exemplo, tem hoje ali 9 mandatos em execução. Mandatos, né? Ou seja, ou uma empresa que busca ali um comprador, ou uma empresa que está buscando uma oportunidade de comprar outra. São 9 mandatos ali, seja ele citou ali que tem setores de insumos, fertilizantes, biológicos, armazenagem, sementeiras, químicos. Só que se a gente olhar o ano passado, nessa mesma época do ano, eles tinham 5 mandatos, ou seja, praticamente dobrou o interesse que empresas estão tendo aí de se movimentar, o que mostra que talvez a gente tenha um ano
de 2026 mais aquecido. Ele acredita que é um pouco inevitável o agro brasileiro passar por esse tipo de transformação, justamente por todas as discussões que a gente tem de que o agro brasileiro ele vai ser cada vez mais importante, tanto na transição energética quanto na segurança alimentar global. Então, ele acha que é meio inevitável que esse tipo de negociação aconteça aqui nos próximos anos e essa próxima, entre aspas, safra de M&As que a gente vai ver aqui no Brasil, no agronegócio, ela vai ter, assim, um papel fundamental de solucionar um problema ali, de tirar uma certa fricção entre as etapas da cadeia, ou seja, da porteira da fazenda até o porto. Da porteira para dentro, a gente sabe que o produtor ele faz muito bem aquele negócio, mas que ele ainda dependa do clima, dependa de algumas variáveis que ele não controla, ele faz muito bem o que ele consegue fazer ali dentro da porteira. Mas no momento que sai da porteira, né, justamente até chegar, por exemplo, no porto, chegar numa trading para esse grão, enfim, para esse produto sair do Brasil, ou enfim, ou ir para uma indústria, a gente sabe que tem alguns problemas de logística, alguns problemas ali de industrialização mesmo do setor agro aqui no Brasil. Então ele acha que os próximos M&As devem vir um pouco para solucionar esse tipo de problema. Eu conversei com um dos sócios aí da Condé, o Luiz Eduardo Andrade, ele citou que as tradings, por exemplo, precisam azeitar essa cadeia justamente para conseguirem ali melhorar essas operações. Então ele cita ali muitos setores ali que podem ser alvos de M&As nos próximos anos. Ele cita, por exemplo, biocombustíveis, insumos biológicos, empresas de nutrição e saúde animal, irrigação. Então são aspectos ali justamente que fogem um pouco do controle do produtor, e acabam integrando a cadeia. Ele cita, por exemplo, um case de sucesso, como, por exemplo, a Três Tentos, a empresa listada aí, gaúcha, que a gente conhece muito bem. É uma empresa que possui 3 verticais de negócio. Elas têm a produção, mas eles também têm a parte de revenda, tem a parte de venda de insumos e tem a parte industrial, ou seja, uma empresa que consegue amarrar muito bem essa cadeia, sem essa fricção que ele está mencionando, né? Então, por mais que a gente feche aí 25 com um volume estável, Gabriel, a gente tende a ir, pelo menos na visão aí do pessoal do mercado, até o ano de 2026 mais atento. A gente vai acompanhar sempre aqui as novas fusões, as novas compras, as novas vendas. Tem muito pessoal de fora interessado no agro brasileiro. É um movimento que eles sentem que cooperativas estão se movimentando também para fazer algumas aquisições, principalmente na parte de serviços. É algo muito comum lá fora, as cooperativas fora do Brasil, Estados Unidos e Europa, elas são muito ativas em compras e vendas. Aqui ainda não tanto, mas talvez seja um movimento que a gente deve ver. Então a gente vai, né, como a gente sempre gosta de dizer, vamos ficar de olho aí no que vem por aí, mas pelo menos 2025 ainda um pouco, com esse ano um pouco mais difícil do agro, um resultado ali também de 2024. Quem sabe essa safra um pouco mais cheia, 24, 25, e a promessa de uma nova safra mais cheia, 25, 26, conseguem animar um pouco mais a turma consiga colocar um pouco mais de dinheiro no caixa e, consequentemente, aí fazer mais aquisições, movimentar o setor que, né, a gente sabe que a Bolsa está com uma janela de IPOs aí bem fechada já faz uns anos. Quem sabe esse seja uma alternativa para as empresas se movimentarem, conseguirem novos mercados, conseguirem novos tipos de financiamento, novas movimentações. Vamos aguardar, Gabriel. Aguardemos. A Bolsa não tem IPOs desde 2021. As M&As continuam, mas aberturas de capital realmente estão em falta. Tem gente projetando para o final do ano que vem. Vamos ver se os negócios voltam a ganhar atração no agro, se a Bolsa volta a ganhar um pouco mais de atenção. Tudo depende de taxa de juros e da situação da economia brasileira. Obrigado, Gustavo, sempre bem-vindo. Um bom dezembro a você e agradeço pela parceria. Obrigado, Gabriel. Ótima semana e ótimo mês. Valeu.